Então, o gesto mais importante é não insultar o organismo. O corpo tem resistência limitada aos insultos que recebe. Como tal, se nós deixarmos as nossas células fazerem o seu trabalho de regeneração, elas estão equipadas, o seu equipamento dá-lhes a capacidade de se irem regenerando. As pessoas não sabem, por exemplo, as células da retina de 10 em 10 dias regeneram-se totalmente, as células do intestino de 3 em 3 dias regeneram-se totalmente, as células do fígado, baço e pâncreas entre 300 e 555 dias regeneram-se totalmente, as células do nosso sistema ósseo, do nosso esqueleto, de 10 em 10 anos regeneram-se totalmente. Agora, o que elas precisam é material para operar esse processo de transformação. E, como tal, eles precisam que nós lhes demos esse material sob a forma de alimento, essencialmente. Quando o alimento não consegue dar tudo quanto essas células necessitam para efetuar o seu processo de regeneração, temos que suplementar. Suplementar e dar-lhes aquele material que ela necessita para se multiplicar e para nos continuar a dar saúde. Nós adoecemos, as patologias mais comuns, pergunta que me foi feita, acontecem por uma razão muito simples. É que nós insultamos as nossas células, insultamos o nosso organismo. Cada vez mais, tratar um doente é retirar-lhe aquilo que está a fazer mal. Mais retirar do que dar. Influencia de duas maneiras bem visíveis. Uma, o sistema imunitário, que nos defende das agressões, dos agressores externos, está em cerca de 80% representado na parede do intestino. Está tudo dito, não é? Sabendo que aquilo que nos defende dos agentes agressores, sabendo que vivemos rodeados de milhões de micro-organismos e que umas pessoas ficam doentes, outras não ficam, então as que ficam doentes são aquelas que não sabem resistir, no braço de ferro, perdem o combate desigual com o agente agressor. Sabendo que 80% desse sistema imunitário que está na parede do intestino, então, na realidade, a forma de influenciar o nosso intestino é preservar-lhe a integridade da sua parede, sabendo que 80% do nosso sistema imunitário, como digo, está lá. Uma segunda boa razão para ter o intestino íntegro e ter a parede do intestino íntegra, como dizia António Damasio no seu livro A Estranha Ordem das Coisas, cerca de 95% da serotonina, que é o neuromediador considerado da boa disposição, é aquele neuromediador que cresce quando as pessoas estão deprimidas e se tomam os antidepressivos. As pessoas tomam os antidepressivos na expectativa de elevar a sua serotonina. Se soubermos que 95% dessa serotonina está, de facto, na parede do intestino, o sistema nervoso entérico, portanto, o sistema nervoso que inerva as células intestinais, é responsável pela produção de 95% da serotonina, como diz António Damasio no seu livro, pois, logicamente, que temos aqui uma segunda razão muito importante para termos o intestino bem tratado. Portanto, como influencia o nosso intestino, a nossa saúde, na realidade, destas duas maneiras. Por um lado, dando-nos armas para nos defendermos dos agressores, dos agentes que nos invadem e que nos rodeiam, e, em segundo lugar, pondo-nos mais bem dispostos, ou não fosse a serotonina considerada o neuromediador da boa disposição. A alimentação, na sequência do que eu acabei de dizer, é fundamental, porque quando eu digo não agredir o intestino, refiro-me exatamente a afastar os alimentos inflamatórios, que lhe inflamam a parede. Inflamam e a tornam porosa. São sempre os mesmos. Açúcar, glúten, caseína e o cortisol em excesso. Nas pessoas que vivem vidas profissionais e familiares demasiado estressadas, as suas glândulas adrenais lançam quantidades excessivas de cortisol para a corrente sanguínea, cortisol considerado a hormona do stress, e esse cortisol também tem a propriedade, juntamente com o glúten, caseína e açúcar, de digerir o cimento que une as células da parede do intestino umas às outras. As células da parede do intestino chamam-se enterocitos, e estas 4 substâncias digerem o cimento que une exatamente essas células, esses enterocitos, uns aos outros, conseguindo o quê? Conseguindo com que aquilo que nós comemos, antes de chegar cá abaixo, onde vai parar tudo quanto nós comemos, se disperse e se infiltre por esses orifícios cavados na parede do intestino, pelo cortisol em excesso, glúten, caseína e açúcar, e passem para a corrente sanguínea, a fazer companhia então às células sanguíneas. Então temos, em vez de ter só plaquetas vermelhos e brancos,
passamos a ter também proteínas mal digeridas, detritos alimentares, bactérias, a obrigar, na realidade, o hospedeiro a reagir com uma reação de corpo estranho. As pessoas que dizem que sentem bem não sabem o que dizem. Sentir bem é estar 3 semanas a passar ao lado destas 4 situações que lhes inflamam e que molesta realmente o seu intestino e estar, na realidade, com o seu sistema imunitário, estar, na realidade, sem ser invadido por essas substâncias que funcionam como antigénios, fazendo com que o corpo responda com uma reação antigénio-anticorpo, como forma de responder às agressões que são alvo. Portanto, o intestino, como influencia o intestino na nossa saúde, uma porcentagem elevadíssima, ou não tivesse 80% do nosso sistema imunitário na sua parede. É brutal, é brutal. Eu falei do intestino e do sistema imunitário. Para que quem me escuta ter uma ideia, nos países das latitudes equatoriais, portanto, no nível do Equador, têm 10 vezes menos doenças autoimunes que nos países da Escandinávia. Porquê? Porque têm mais sol, as pessoas apanham mais sol. Como sabe, o sol é a fonte principal da vitamina D, que tem o nome errado, não é vitamina nenhuma. Vitamina é aquilo que o corpo não sabe produzir, por definição, vitamina é aquilo que o corpo não sabe produzir. Acontece que a vitamina D o corpo sabe produzir. Basta que a radiação ultravioleta B do espectro solar incida numa pele com níveis suficientes de colesterol para sintetizar, diria, a pré-hormona, chega ao fígado, sai 25-HD, que é a hormona D inativa, chega ao rim 1,25-HD, então temos a vitamina D sob a forma da hormona. Portanto, a hormona mais importante que nós temos. Porquê? Porque ela modula 10% do nosso equipamento genético. Nós temos 23 mil genes funcionais. A hormona D, que acho que é uma expressão bem mais feliz que vitamina D, modula 10% de 2.300. Eu sei que é muito difícil nós agora passarmos a chamar a hormona D à vitamina D. Nós temos esse preconceito de considerar que aquilo é a vitamina D. O Einstein dizia que é mais difícil quebrar um preconceito que um átomo. Como tal, eu sei que vai ser muito difícil. Mas, quem sabe, se daqui a 15 anos, dizem que é o tempo que normalmente demora para se criar ideias novas e para as ideias novas serem aceitas, quem sabe se daqui a 15 anos as pessoas passam a chamar, de facto, à vitamina D a hormona D, porque é, na realidade, a nossa principal hormona. Porque ela, na realidade, modifica a expressão de 10% do nosso equipamento genético, 2.300 genes. Isto é uma importância gritante, daí a sua importância decisiva no tratamento das doenças autoimunes. Eu tenho um colega meu, muito conhecido, justamente afamado, Cícero Gali Coimbra, do Brasil, que utiliza o célebre protocolo Coimbra, que é dar 1000 unidades internacionais de vitamina D por cada quilo de peso nas doenças autoimunes. Para ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde sugere que se dê entre 600 a 800 unidades internacionais por dia. Ele então sugere 1000 por cada quilo. Agora imagine se a pessoa tiver 80 quilos, são 80.000 unidades diárias. Bem, para a história do Covid, a vitamina D é decisiva, porque é na realidade o maior garante do sistema imunitário. É a forma de aferir a qualidade do nosso sistema imunitário. Se nós tivermos a vitamina D medida através da análise QMS, chamada 25-HD, se estivermos para cima de 50 nanogramas por mililitro, mesmo que a estratégia de distanciamento social, confinamento ou máscara, não consigam impedir que o vírus do Covid que entre dentro do nosso corpo, dificilmente ele provoca doença. Um estudo do Instituto Superior de Sanidade de Turim diz claramente que até 30 nanogramas por mililitro de vitamina D a pessoa pode ter problemas, pode ir para os cuidados intensivos e morrer com o Covid. Entre 30 e 50 nanogramas por mililitro, a pessoa só pode ter algum sintoma, caso o vírus consiga entrar no organismo, a partir de 50 nanogramas por mililitro. Nem sintomas a pessoa sente. A importância da vitamina D é, por isso, absolutamente notável, principalmente nestes tempos que vivemos este pesadelo desta pandemia. Eu sugeri, já desde março, ao nosso governo, ao nosso primeiro-ministro António Costa, que distribuísse gratuitamente pela população vitamina D. Se o tivesse feito, eu estou convencidíssimo que hoje não se vivia os momentos de pesadelo que todos nós vivemos. Eu estar aqui, em vez de estar a falar aqui para uma plateia preenchida, como costuma acontecer aqui na FNAC em Cascais, estou a falar para pessoas muito simpáticas que estão a fazer este trabalho, mas para 3 ou 4 pessoas em vez de 30 ou 40.
Isso acontece porque, na verdade, está tudo submergido por este problema brutal do Covid. Apontados de forma excessiva para a semente, vírus, e esquecidos de uma maneira muito triste do terreno onde o vírus aterra. Importando exclusivamente, dando importância exclusiva à semente, esquecendo-se que o solo onde a semente cai importa mais do que essa semente. O solo onde o terreno cai, a forma de preparar o solo, a forma de estimular o sistema imunitário do terreno onde o vírus cai, onde o vírus Covid pode aterrar, tem muito a ver com os níveis de vitamina D que a pessoa tenha em si. O exemplo que eu dei das doenças autoimunes, os países, latitudes equatoriais e escandinavos, é só um exemplo. Há vastíssimos trabalhos de investigação científica já que atestam que quem tem níveis de vitamina D acima de determinado nível, eu disse há pouco, 50 nanogramas por mililitro, não vou dizer que dificilmente fique doente, mas é uma forma muito palpável, barata e real de prevenir a doença, e uma vez a pessoa tendo a doença, através desta estratégia, pode, na realidade, minimizar os seus sintomas e apressar o seu tratamento, a sua cura. Portanto, quando eu disse há pouco que 80% do nosso sistema imunitário está na parede do intestino, então vamos pensar em tratar bem a parede do intestino. Eu reforço e digo de novo aquilo que disse ainda há pouco, a forma de tratar bem a parede do intestino é não o agredir. Não o agredir com os chamados alimentos inflamatórios, que são cereais com glúten, laticínios com a causa da sua caseína, não interessa retirar a lactose, porque aquilo que inflama e que torna o intestino poroso é a caseína, que é uma proteína, não é o hidrato de carbono, as moléculas de açúcar e o cortisol em excesso nas pessoas que vivem vidas demasiado estressantes e, como tal, os seus organismos produzem cortisol em quantidades mais do que a conta, excessivas, e esse cortisol também pode provocar o intestino poroso, o leaky gut dos ingleses. Portanto, reforçar o nosso sistema imunitário é primeiro olhar para a saúde do nosso intestino. E depois, logicamente, falei que da vitamina D, uma forma muito palpável de reforçar realmente o nosso sistema imunitário, e de outros minerais e oligoelementos que importam bastante e que têm um papel também decisivo no combate a tudo quanto nos queira importunar. Eu lembro, digo de novo, que nós vivemos rodeados de milhões de bactérias, de micróbios, protozoários, vírus, bactérias e fungos. E há umas pessoas que ficam doentes, outras não ficam. Então, vamos tratar de saber porque é que as pessoas não ficam doentes. As pessoas não ficam doentes porque têm o sistema imunitário realmente bem preparado. Quais são as substâncias, além da vitamina D, que reforçam o sistema imunitário? Vitamina A, vitamina B1 essencialmente, vitamina C, zinco, selênio, N-acetilcisteína e melatonina. Também ômega 3. São os minerais, oligoelementos, diria, que podem ter um papel decisivo neste reforço do sistema imunitário. Perguntar-me-á, mas então porquê é que se ouve falar pouco deste assunto, diz que eu que estou a falar? E eu tenho uma resposta. Ouve-se falar pouco porque a cultura médica não está habituada a encarar esta questão da nutrição e muito menos dos suplementos nutricionais. De tal ordem que, como sabe, não faz parte do programa académico das nossas universidades uma cadeira de nutrição. Felizmente que agora a Universidade Nova incluiu pela primeira vez uma cadeira de nutrição no seu programa, da Faculdade de Medicina. Aliás, liderado por uma excelente investigadora, a professora Conceição Calhau. E que, logicamente, não havendo essa cultura, esse hábito de ensinar, de facto, a nutrição, muito menos haverá o hábito e a cultura de falar dos suplementos nutricionais. Acontece que a vitamina D, que tem uma importância brutal, dá algum prazer dizer que fui a primeira pessoa em Portugal a falar dela, quando escrevi um livro em 2015, chamado Chegar no Babel, novembro de 2015, eu na capa realço logo a importância do solo e da importância e daquilo que o solo nos pode trazer, ou não fosse o solo o principal veículo, a principal fonte da dita vitamina D. Na Alemanha, vários cientistas, tentaram junto da chanceler Angela Merkel
a mesma coisa, que a chanceler distribuísse pela Alemanha a vitamina D pela população, também não fez caso, também não o fez. Que eu saiba, há um prefeito no Brasil, cidade, ou uma povoação chamada Cristal, que pela primeira vez, que eu saiba, meu conhecimento, distribuiu a vitamina D gratuitamente por cerca de 7 mil indivíduos da população, que constitui a população de Cristal, para, na realidade, vitamina D gratuita, em ordem a conseguir os almojados 50 nanogramas por mililitro. Estou com alguma expectativa, como há de calcular, de ver o resultado dessa ação e tomara eu que em Portugal, pelo menos, que é o país onde eu vivo, o nosso ministro António Costa e o seu governo encarassem esta situação como, na realidade, uma situação urgente e decisiva para devolver alguma paz de espírito e algum sossego à população. Porque, independentemente de tudo mais, a população precisa, nós, os 10 milhões de portugueses, precisamos de algo palpável onde nos agarrarmos. As pessoas vivem em pânico, enfiadas em suas casas, e não veem qualquer luz que os oriente e que os ilumine. Vivem todos preocupados, de facto, com o vírus, com certeza que sim, mas, como eu disse ainda há pouco, não realizando que o solo onde o vírus aterra importa mais do que o vírus. E as atenções estão excessivamente voltadas para o vírus e ninguém olha, na realidade, para o terreno. A vitamina D é uma forma muito interessante de fortalecer o sistema imunitário, juntamente tentando afastar os alimentos inflamatórios que realmente molestem e que a parede do intestino, e como tal era importante aproveitar esta oportunidade para chamar a atenção do intestino. Eu, neste livro, o Mais Vida, Mais Tudo, Mais Tempo, chamo a atenção na página 71, o título é Intestino, esse órgão injustiçado. As pessoas não fazem ideia da importância que tem o intestino. Além do que eu disse, as pessoas não sabem que nós temos 10 trilhões de células, mas temos 100 trilhões de micróbios dentro do nosso intestino. Está tudo preocupado com o micróbio Covid, mas esquece desta realidade. Os 100 trilhões de micróbios que temos dentro do nosso intestino pesam-nos 2 quilos. 2 quilos do nosso peso é dos micróbios que temos dentro do nosso intestino. Nós não somos o que comemos, somos aquilo que aqueles micróbios digerem. Ter, na realidade, uma boa microbiota, é assim que se chama aquela população, é fundamental para termos um bom sistema imunitário. O ter a parede do intestino íntegra é importante, mas importa também que as bactérias que lá temos, portanto, os 100 trilhões de bactérias, desempenhem essa função imunitária, diria, de resistir e de enfrentar os micróbios, neste caso como o Covid, que nos queiram importunar. São circunstâncias que interessa ter presente. Perguntará, porquê é que não temos presente? O nosso ensino até agora, dos nossos programas das faculdades de medicina, não os tem alertado para esta questão. Penso que a partir de agora, o esforço da professora Conceição Calhau na cadeira de nutrição na Universidade Nova da Universidade de Lisboa possa constituir um pontapé de partida importante para que as pessoas entendam realmente a importância decisiva do sistema imunitário em geral e do intestino em particular. Pronto, além de tudo que eu já falei, lembrar-me que, recuperando aquilo que eu disse, acho que foi a primeira coisa que eu falei, que o nosso organismo tem resistência limitada aos insultos que recebe, portanto, pôr de lado, e disse também, que a primeira coisa que o médico deve fazer não é preocupar-se em dar o que é que seja ao doente, é aliviar o doente daquilo que o está a molestar. Não vou dizer a percentagem, porque não há estudos que o digam, mas é uma percentagem muito elevada de situações patológicas, de patologias, de doenças, que se tratam retirando maus hábitos dos doentes que as têm. O mau hábito não é só o alimento, não é? Aquilo que molesta as sociedades modernas é aquilo que a agricultura nos trouxe há 10 mil anos, não é? A agricultura trouxe-nos o açúcar, os cereais e os laticínios, não é? Os cereais com o glúten, os laticínios com a caseína e o açúcar. De há 10 mil anos para trás, no tempo paleolítico, não havia nada disto. Hoje fala-se muito de paleolítico com toda a razão, porque o tempo médio de vida não era muito diferente do tempo de hoje. Quem diz que era muito inferior ao tempo de hoje não é verdade. Isso não é verdade.
Mas há aqui uma verdade que é inquestionável. É que as pessoas viviam com mais saúde do que viviam hoje. Porquê? Do que vivem hoje. Porquê? Porque naquela altura não havia açúcar, não havia glúten, não havia caseína. Havia carne, peixe, ovos, legumes, vegetais, fruta, nozes e amêndoas. Não havia aqueles aditivos, aqueles pesticidas, aqueles herbicidas que através dos glifosatos e outros, da Monsanto e outras organizações, que na realidade para conservar os alimentos, para estarem nas estantes dos supermercados mais do que uma semana, que vêm do Chile, do Paraguai, do Brasil, da América, disto e da América daquilo, tem que ter realmente uma série de produtos conservantes, que é um desastre completo para a nossa saúde. Toxinas e metais pesados. Os peixes, as carnes, muito que nós comemos, os mariscos, estão carregados de mercúrio e de alumínio. A água que nós bebemos, os elixires com que nós lavamos os dentes, têm flúor, que é uma neurotoxina. Hoje está-se a perceber esta realidade de uma maneira diferente do que acontecia há um tempo atrás, que era um luxo comprar um elixir e os anúncios faziam-se: compre marca X que tem flúor, disparado todo também. Portanto, o flúor das pastas dentríficas, o flúor da água, o cloro. Pessoas que fazem banho turco, por exemplo, não sabem que aquela umidade está carregada de cloro. Sauna sim, banho turco não. E falo da sauna de propósito, porque a propósito das toxinas ambientais e metais pesados, é uma maneira notável a sauna de fazer a quelação, fazer com que os metais pesados que saem do nosso corpo. Tudo tem metal pesado. O alumínio, o mercúrio, está em todo lado, não falando das pessoas que têm amálgamas dentárias, que têm chumbo nos dentes. Há a moda antiga que tem essas amálgamas, em ordem que aquele mercúrio está gradualmente, progressivamente, de uma forma insidiosa, a sair de onde está, do dente, e entrar na corrente sanguínea, provocando uma série de efeitos nefastos, não só para o sistema nervoso. Como tal, conselhos mais importantes para a prevenção é sempre deixar as células em paz, dar-lhes o material que elas necessitam para se regenerar, não esquecer que somos 70% de água, não nos esquecermos desse detalhe, e a água que temos dentro e fora da célula tem características muito próprias. As nossas lágrimas são salgadas, o nosso suor é salgado, porque temos 9 gramas por litro de sal no nosso líquido intra e extracelular. Então, ter presente que talvez a água que nós bebamos deva ser uma água mais parecida possível com a água que temos dentro de nós. E se bebermos a água da torneira, não vamos buscar os 9 gramas por litro de sal. Então, para beber os 9 gramas por litro de sal, temos que fazer uma mistura, uma diluição da água do mar, que tem 36 gramas por litro de sal, com água mineral, com água corrente. Aí, vamos buscar os 9 gramas por litro de sal. Ponha um bebedouro com água normal, água da torneira, e um bebedouro com esta água dita isotónica, 2 partes de sal para 5 partes da outra, da mineral, 25% de sal para 75% de outra água, e vejam qual é o bebedouro que o bicharoco escolhe, seja gato, seja cão, seja for, vai direitinho para aquilo que tem o sal. Porquê? Porque a sua natureza revê-se naquela água. A água, na realidade, a água do mar, diluída, é um super alimento que as pessoas ainda não se deram conta, hão de se dar em devido tempo. Porquê? Porque tem 100 e talvez mais cálcio que a água normal, tem 600, 800 vezes mais magnésio que a água normal. Magnésio é um mineral fundamental. Eu falei da vitamina D ainda há pouco, deveria ter dito que sem magnésio os receptores da vitamina D não a recebem tão bem. É fundamental que, além da vitamina D, e K2, que é uma outra vitamina, que empurra o cálcio que a vitamina D em grandes doses levanta e que se pode acumular nos tecidos moles, e portanto a vitamina K2 faz esse papel notável de mobilizar esse cálcio dos tecidos moles para dentro dos ossos e dos dentes. Portanto, vitamina D3, colecalciferol, vitamina animal, a boa, diferente da vitamina D2 vegetal, ergocalciferol, que não é nada a mesma coisa. Quando diz alimento enriquecido com a vitamina D, tenham presente que isso não faz sentido, porque o alimento, quando é enriquecido com a vitamina D, utiliza a vegetal, a D2, a ergocalciferol, que não interessa, a colecalciferol, que é animal, é que nos interessa. Mas, portanto, dizia eu, o magnésio que está na água do mar, em percentagens elevadíssimas, de 600 a 800, é-nos fundamental para a nossa saúde. O magnésio é um mineral milagroso, porque não há nada que o magnésio não faça, é antiarrítmico, é relaxante muscular, é laxante, é emagrecedor, é antidepressivo. Portanto, 600 a 800 vezes mais magnésio tem água do mar do que a água corrente, mais um pretexto para beber a água do mar, e tem 1.100 vezes mais potássio, além de todos os minerais e oligoelementos que constam da tabela alimentar, cerca de 82.
portanto, ter presente que somos 70% de água, que devemos beber pelo menos 1,5 litro de água, e se puderes ter uma água isotónica, com as proporções que eu disse ainda há pouco, tanto melhor. Eu lembro que em Espanha, vá-se a um Corte Inglês qualquer, tem 7 marcas diferentes de água do mar. Nós, por enquanto, só temos uma marca de água do mar. Aqui no sítio onde eu estou, no Cascais Shopping, vou ali ao celeiro, tem lá garrafas de água do mar à venda. Se houvesse uma outra empresa, que é a Miosótis, também teria água do mar. Ou seja, as pessoas já estão a começar a perceber isto. Chama a atenção, para terminar, de tudo, além daquilo que eu disse, acho que fazia sentido dar este ênfase à água do mar, à hidratação, 1,5 litro por dia, porque na realidade somos 70% de água e às vezes esquecemos disso. Se a água puder ser isotória, porque imita a que temos dentro e fora das nossas células, tanto melhor.